Você já parou para pensar sobre o imenso impacto que as pessoas ao seu redor têm na sua jornada espiritual? Quantas vezes nos vemos cercados por influências que moldam não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e sentimentos? Em meio à jornada da vida, somos influenciados pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Algumas são como flores que embelezam o jardim da nossa vida, enquanto outras são como ervas daninhas que acabam com a vitalidade e beleza desse jardim, perturbando a paz e a alegria que Deus deseja para nós. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria da Bíblia para entender por que Deus nos alerta a nos afastarmos de 5 tipos específicos de pessoas. Fique comigo até o final, para que juntos possamos identificar e afastar essas ervas daninhas do nosso jardim. Compreendo que alguns de vocês podem estar refletindo: não deveríamos amar a todos? Não é contrário à Bíblia evitar certas pessoas? Embora seja verdade que Jesus nos convoca a amar nossos semelhantes como a nós mesmos, a Bíblia também nos instrui a exercer discernimento em nossas relações. Evitar relações que prejudicam nossa fé, paz e bem-estar é uma medida de precaução, não de desamor. As Escrituras oferecem orientações valiosas, alertando-nos sobre a influência negativa que certos tipos de pessoas podem exercer em nossas vidas. Vejamos o que está escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo bíblico sugere a importância de sermos cautelosos em relação às influências que permitimos em nossas vidas. Portanto, é essencial compreender a natureza de cada um desses tipos de pessoas para lidar com sabedoria e discernimento. Vamos então mergulhar mais profundamente na análise dessas figuras, buscando compreender e aplicar os ensinamentos para o nosso crescimento espiritual e emocional. O primeiro tipo de pessoa do qual devemos nos afastar são as fofoqueiras. Pessoas que frequentemente fofocam podem ser influenciadas por diferentes motivos, como a busca por atenção, o desejo de se sentirem superiores, a falta de confiança ou até mesmo o tédio. Elas são como portadoras de notícias desencontradas, espalhando informações que nem sempre refletem a verdade. Seus lábios são como canais de discórdia e intriga, capazes de enfraquecer a confiança e a harmonia entre as pessoas. Provérbios, capítulo 11, versículo 13, nos adverte: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. A Bíblia enfatiza a importância de ser fiel e discreto em nossas palavras, alertando sobre o dano causado pelas fofocas e pela violação da confiança mútua. Ao difundir rumores e julgamentos sem fundamento, os fofoqueiros prejudicam não apenas aqueles de quem falam, mas também suas próprias almas. Provérbios, capítulo 18, versículo 7 diz: a boca do insensato é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Este versículo salienta como as palavras faladas sem sabedoria podem resultar em consequências negativas, prejudicando não apenas os outros, mas também a própria pessoa que as profere. Deus nos incentiva a nos afastar dos fofoqueiros, não apenas para proteger nossa paz de espírito, mas também para manter a integridade de nossos relacionamentos. Em Provérbios 6, versículo 20 é dito: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador acaba a contenda. Isso nos leva a refletir sobre como acabar com a propagação de fofocas pode trazer a paz e a reconciliação entre os discordantes, permitindo que a graça divina se manifeste em nossos relacionamentos. Ao nos afastarmos dos fofoqueiros, escolhemos seguir o exemplo de Cristo, que valorizou a verdade, a discrição e o amor ao próximo. Ele mesmo nos ensinou a sermos sábios com nossas palavras. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse:
Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso ressalta a responsabilidade que temos sobre as palavras que proferimos e a importância de sermos vigilantes com o que comunicamos aos outros. Deus deseja que vivamos em comunhão, construindo laços de confiança e respeito. Ao nos afastarmos dos fofoqueiros, somos convidados a cultivar uma comunicação edificante, repleta de graça e compaixão, visando a construção e não a destruição dos outros. O segundo tipo de pessoas do qual devemos nos afastar são as manipuladoras. As pessoas manipuladoras têm habilidades sutis para influenciar, frequentemente mascarando suas intenções por trás de palavras doces e atenciosas. Elas buscam controle e geralmente agem em benefício próprio. Provérbios, capítulo 12, versículo 20, nos alerta. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas alegria aguarda aqueles que promovem a paz. Essa passagem nos lembra que a verdadeira alegria e paz vem da sinceridade e da busca por um convívio harmonioso. Deus nos adverte sobre os perigos das artimanhas dos manipuladores, incentivando-nos a buscar a verdade e a paz em nossas interações. Muitas vezes, somos seduzidos pela manipulação por meio de palavras persuasivas que encobrem intenções egoístas, mas devemos lembrar o que está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ao nos aproximarmos de pessoas manipuladoras, corremos o risco de perder nossa autonomia, nos afastando da direção divina em nossas vidas. A manipulação pode distorcer nossas perspectivas e interferir no nosso discernimento, nos afastando dos propósitos e planos que Deus tem para nós. Paulo nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Assim como Eva foi enganada no jardim do Éden, somos alertados sobre o perigo de sermos corrompidos por estratégias manipuladoras que nos afastam da pureza e da devoção a Cristo. Ao nos afastarmos dos manipuladores, escolhemos seguir o exemplo de Jesus, cuja vida foi um testemunho de integridade, verdade e amor genuíno. Cristo nos convida a viver em liberdade, longe das garras da manipulação e dos interesses egoístas, guiando-nos para uma comunhão sincera e verdadeira. O terceiro tipo de pessoa do qual Deus nos alerta são as invejosas. A inveja é um sentimento que desvia nosso olhar da gratidão para com Deus, instilando amargura diante das bênçãos alheias. Quando cedemos à inveja, desconsideramos a singularidade dos nossos próprios dons e a graça que nos é concedida. Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16, nos alerta. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Deus nos aconselha a reconhecer que a inveja nos distancia da sabedoria e da espiritualidade. Ao permitir que a inveja governe nossos corações, nos afastamos da essência da sabedoria divina e caímos na armadilha do egoísmo e da ambição desmedida. A palavra também nos adverte sobre os efeitos corrosivos da inveja em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, por sua natureza corrosiva, destrói não apenas nossa paz interior, mas também prejudica nossa saúde espiritual.
corroendo nossos relacionamentos e a alegria que deveríamos ter em Cristo. Ao nos aproximarmos das pessoas invejosas, corremos o risco de absorver seus sentimentos e, consequentemente, perder a capacidade de reconhecer e celebrar as bênçãos em nossas próprias vidas. A inveja nos impede de viver em gratidão e nos desvia do propósito de Deus para nós. Este sentimento desvia nosso foco do que realmente importa, trazendo insatisfação e ressentimento. Deus nos convida a cultivar uma atitude de gratidão e contentamento, reconhecendo que somos amados exatamente como somos e como vivemos. A Bíblia nos instrui sobre isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos encoraja a focar no que temos e a reconhecer a bondade e as dádivas que recebemos, enquanto a inveja nos leva a e valorizando as dádivas divinas em nossas vidas. O quarto tipo de pessoa a evitar são as pessoas que praticam o mal. Aqui, não estamos falando de quem comete erros ou falhas, mas daqueles que escolhem conscientemente viver em desobediência a Deus e às suas leis. São aqueles que deliberadamente ignoram os princípios divinos e buscam constantemente a transgressão. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, somos alertados: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A Bíblia nos orienta a não seguirmos os conselhos daqueles que rejeitam os princípios de Deus, pois a associação com essas pessoas pode nos levar a caminhos de pecado e afastamento de Deus. A desobediência e o pecado deliberado são uma escolha consciente, e associar-se com aqueles que praticam o mal pode nos arrastar para um estilo de vida que não agrada a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, lemos: Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A influência das pessoas que praticam o mal pode distorcer nossa visão de certo e errado, afastando-nos da santidade e da pureza que Deus deseja para nós. Ao nos afastarmos dessas pessoas, escolhemos viver de acordo com os princípios divinos e a palavra de Deus, mantendo nossa integridade e santidade. Por fim, o quinto tipo de pessoa a evitar são aquelas que nos afastam de Deus. Essas pessoas podem ter boas intenções ou até mesmo aparentar ser cristãs, mas suas ações e palavras nos levam a questionar nossa fé e compromisso com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, somos advertidos: Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos, pois que união pode haver entre a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? A amizade ou a relação com pessoas que não compartilham a mesma fé em Cristo pode nos levar a comprometer nossos valores espirituais, colocando nossa relação com Deus em risco. Ao nos afastarmos dessas pessoas, escolhemos reforçar nossa dedicação a Cristo, buscando amizades e relações que nos incentivem a crescer espiritualmente. Isso não significa que devemos deixar de amar os outros ou não estender a graça de Deus, mas sim que precisamos escolher sabiamente com quem nos associamos para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e permanecer firmes em nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos lembra: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A negatividade das pessoas pessimistas contrasta com o princípio da fé que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus adverte sobre
a importância de manter uma atitude de fé e esperança, mesmo diante das dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos instrui: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao nos aproximarmos de pessoas pessimistas, corremos o risco de sermos influenciados por seu desânimo, minando nossa própria fé e esperança. A Bíblia nos incentiva a pensar nas coisas boas, a manter o foco na bondade e no poder de Deus, independentemente das circunstâncias. Jesus era um exemplo de esperança e encorajamento. Em vez de propagar o desânimo, ele inspirava, confortava e oferecia soluções para as dificuldades. Ele encorajava a fé, a perseverança e a confiança na providência de Deus. Ao nos afastarmos das pessoas pessimistas, seguimos o exemplo de Jesus, optando por transmitir encorajamento, alegria e fé. Escolhemos ser instrumentos de paz, esperança e compaixão, desafiando-nos a ver as situações com otimismo, mesmo em meio às adversidades. À medida que exploramos esses 5 tipos de pessoas que Deus nos aconselha a evitar, percebemos que sua orientação é uma expressão de seu amor e cuidado por nós. Deus nos quer cercados de relacionamentos saudáveis que nos aproximem dele e do seu propósito para nossas vidas. Cada uma dessas personalidades, as fofoqueiras, manipuladoras, invejosas, interesseiras e pessimistas, representam uma armadilha que pode nos afastar da paz, da esperança e da alegria que Deus tem reservadas para nós. E a melhor maneira de evitarmos essas armadilhas é por meio da oração. É através da oração que buscamos orientação divina, clareza e discernimento. Ela nos dá o poder de reconhecer e afastar as influências negativas que podem esgotar nossa fé, esperança e propósito. Ao buscar esse contato íntimo com Deus, somos nutridos espiritualmente, obtendo clareza para discernir as pessoas e situações que podem nos desviar do caminho da luz e do amor divino. Assim, a oração é como um farol que ilumina nossa jornada, capacitando-nos a tomar decisões alinhadas com os valores e princípios que nos aproximam da graça e da sabedoria divina. Agora, vamos nos dirigir ao Senhor em oração, em busca de orientação e discernimento. Neste momento, abra o seu coração para receber todas as bênçãos desta mensagem. Deus de sabedoria, em humildade e gratidão, nos aproximamos de Ti em busca de orientação e discernimento. Neste momento, eu declaro liberdade de todo relacionamento e associação que nos afasta da Tua presença. Eu repreendo todo espírito de fofoca, manipulação, inveja, interesse próprio e pessimismo que buscam desviar o nosso caminho de Ti. Conceda-nos, Senhor, a capacidade de discernir os tipos de pessoas e situações que podem prejudicar nossa fé, esperança e propósito. Fortaleça nossa intuição e sensibilidade para reconhecê-las, afastando-as de nosso convívio, sem nos distanciar de Teu amor incondicional. Nos ajude a discernir entre a verdade e a mentira, a manipulação e a honestidade, a inveja e a gratidão, o interesse pessoal e o amor, o pessimismo e a esperança. Instrua-nos a viver em amor, compaixão e verdade, nos inspirando a refletir Teus valores em cada ato, palavra e pensamento. Senhor, nos oriente para vivermos de acordo com Teus princípios, nos afastando de todo o mal e nos aproximando da luz de Tua presença. Conceda-nos a força para cultivar relacionamentos baseados na fé, no amor e na esperança, afastando as influências que comprometem nossa comunhão contigo. Que Teu Espírito Santo nos oriente na escolha de relacionamentos que Te honrem e avancem ao Teu reino.
Em Tua graça confiamos, buscando aprimorar nossa jornada espiritual por meio do Teu amor e orientação. Em nome de Jesus. Amém. Que esta oração seja um marco em nossos corações, nos lembrando do poder da comunhão com Deus e da influência positiva que ela pode trazer para nossas vidas e nossos relacionamentos, nos dando sabedoria, discernimento e paz. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe-a com alguém que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Materialize a sua fé nos comentários, deixando o seu amém. Se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para compartilhá-lo, para que outros irmãos e irmãs em todo o mundo possam se unir em oração por você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores que elevarão o seu espírito. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Essa mensagem pode ser especialmente para você. Te esperamos lá. Obrigado e que Deus os abençoe ricamente.